aí, galerinha do 8º ano, vamos começar a nossa aula, né? Aí na sua casa. Sou o professor Ricardo. Nossa aula de história hoje para vocês é sobre o abolicionismo, né? No Império. Nós estávamos falando nos nossos últimos 2 encontros, né? Falamos sobre o segundo reinado, né? Dom Pedro II, certo? E aí eu deixei para esses 2 encontros agora a gente falar sobre o abolicionismo, né? Sobre a questão da imigração durante esse período, né? Do Império, do segundo reinado, né? E também sobre a questão indigenista, né? Hoje a gente foca mais nessa questão do abolicionismo, tá bom? Vamos lá começar? A habilidade dessa aula aí, ó, identificar e compreender o processo de abolição da escravidão, né, destacando seu legado nas Américas com base nas diferentes fontes históricas. Então vamos lá, começar essa aula aí, ó. O fim do trabalho escravo no Brasil. Essa questão do trabalho escravo no Brasil, ela já era uma questão debatida, o fim, né, desse trabalho escravo, já era debatido lá ainda no primeiro reinado, até antes ainda da independência, né? Uma das figuras que questionavam o trabalho escravo era o José Bonifácio, mas não é porque ele era um cara humanitário, não. Embora ele fosse um cara muito, muito inteligente, muito perspicaz, né? Fosse uma das grandes figuras da independência, né? Tirando tudo isso aí, ele não era um cara preocupado com essas questões humanitárias, não, né? O fato dele defender o fim da escravidão não tem nada a ver com isso, não, né? O projeto dele gira em torno de 2 questões. Primeiro, a questão do temor de uma rebelião escrava, semelhante a que aconteceu no Haiti, né? Que você lembra bem, que você já viu aqui, que eu já falei para vocês. Então, eles tinham esse temor porque a população, né, de escravizados africanos que vieram para o Brasil era gigantesca e continuava chegando. Então existia esse temor de em algum momento essa população se rebelar. Então esse é um fator para ele, né, para acabar com esse trabalho escravo, né? O outro, por isso que eu coloquei aí, a escravidão era um mal porque representava uma ameaça à ordem. O outro fator é essa questão do desenvolvimento econômico, que ele acreditava que a escravidão ela impedia o desenvolvimento econômico do Brasil, né? E isso, nesse ponto, obviamente, ficou bastante claro essa diferença de desenvolvimento econômico, né, de modernização do Brasil com relação a outros países que tinham abolido a escravidão já há muito tempo. Então fica evidente, claro, notório, real, que o Brasil não se desenvolveu, porque o Brasil ficava dependente daquela elite escravista que só queria ficar plantando uma coisa só e vendendo para fora. E aí não se desenvolveu a economia do Brasil, ficava só nisso aí, tá bom? Então o projeto do Bonifácio, que já debatia essa questão do fim da escravidão, girava mais em torno disso, né? Além disso, além desse projeto do Bonifácio, que eu estou dizendo, tem uma coisa que fez uma pressão enorme nessa questão da abolição da escravidão no Brasil. E esse fator a Revolução Industrial Inglesa. Logo direto ao ponto, né? Os ingleses, que já tinham promovido sua Revolução Industrial lá no século passado, né, 18, eles já tinham uma clara intenção de acabar com o trabalho escravo. Por quê? A produção industrial necessita de um consumo de pessoas livres e assalariadas. O escravo, ele nem é uma pessoa livre, muito menos assalariado. Então ele nunca vai consumir o que era produzido pela indústria inglesa. Então eles fizeram uma pressão imensa no mundo inteiro para acabar com essa escravidão. E o Brasil era o país mais escravista de todos. Então eles fizeram, ainda pela relação que existia Brasil, Portugal e Inglaterra, que era uma relação muito forte, eles pressionaram muito o Brasil a acabar com a escravidão. As justificativas deles, olha lá, os argumentos, eles usavam a questão do direito internacional como justificativa, sendo que o país não pode pegar e escravizar um outro povo
tirar esse povo do local dele, né, de nascimento, né, de origem, levar para outro país e lá ele trabalhar. Então, é uma questão de direito internacional. Então, aí eles já argumentavam nesse sentido. Além disso aí, né, tem uma outra questão, essa muito menos humanitária também, né? Os ingleses, eles tinham muito interesse no comércio com a África, né? E aí esse tráfico, ele tinha um fator muito determinante. O tráfico de escravos, que era feito pelo Brasil, Portugal, ele tinha uma relação entre os traficantes e os chefes tribais africanos muito grande. Esses chefes é que pegavam, vamos dizer assim, articulavam essa massa que era escravizada, levava para os portugueses, para os brasileiros, e os brasileiros atravessavam o oceano com esses escravos. Então tinha essa questão do chefe tribal, né? Onde é que vai entrar aí os ingleses? Os ingleses, eles tinham interesse no comércio africano, né? Nas matérias-primas africanas. Só que para chegar a essas matérias-primas, eles precisam ter o contato com esses chefes também. Então, para eles era muito importante eles acabarem com essa relação desses traficantes brasileiros e portugueses, com esses chefes, para eles estabelecerem uma relação com esses chefes. Tá entendendo? Então, a gente tem que desconfiar, porque nem tudo é tão bonito, tão cheio de flores, né? Cheio de boas intenções. Os ingleses tinham interesses, né, que não eram interesses tão humanitários assim, tá bom? Então, olha lá, os ingleses precisavam acabar com os traficantes para poder controlar os chefes africanos e aí garantir a exploração das matérias-primas no continente africano. E depois você vai ver ainda, que eu ainda vou dizer para vocês, que é isso que vai acontecer mesmo. Os ingleses vão conseguir controlar esses chefes, né? E aí vão explorar e muito o território africano, tá bom? Os ingleses exigiam, olha aí, os ingleses exigiam como condição para reconhecer a nossa independência o fim do tráfico. Então você viu que os ingleses foram um dos países, né? A Inglaterra foi um dos países que reconheceu a nossa independência, lá quando a gente estava falando, né, do primeiro reinado, e uma das exigências era o fim do tráfico, né? O Brasil, ele foi empurrando isso aí. Olha lá, até 1844, o Brasil não adotou nenhuma política que levasse ao fim do tráfico. Então, foi mais de 20 anos aí. Ele não adotou nenhuma política que acabasse com o tráfico de escravos. Em 1845, o que o parlamento inglês vai fazer? Aprovar essa lei, Bill Aberdeen, que autorizava os navios ingleses a capturar os navios que traficavam, né, os escravos, né, da África para o Brasil. Então eles eram autorizados a capturar esses navios, né? A partir desse momento é que começa a se criar dispositivos, inclusive legais, para acabar com o tráfico no Brasil. O tráfico, não a escravidão, tá bom? Olha lá, o fim do tráfico no Brasil e a legislação abolicionista. Aí nós vamos comentando, né, na sequência a legislação. A primeira lei foi essa, a Lei Eusébio de Queiroz. Esse é o Eusébio de Queiroz, que era um diplomata angolano brasileiro, né? Conseguiu aprovar a lei em 1850, que era fruto já da pressão inglesa, né? E do temor das elites, daquelas rebeliões africanas, né? Da população escravizada africana. Nesse momento acaba o tráfico de escravos. A lei, ela impediu o tráfico de escravos. Então não saía navios traficando escravizados para o Brasil. A partir desse momento não tinha mais. A escravidão não tinha acabado ainda. Existia ainda a escravidão no Brasil e vai ter o tráfico dentro do nosso país. Tráfico não, né? Como é que a gente pode dizer? A transferência, né, de parte dos escravos de uma região para outra, tá bom? Olha lá, a eliminação da reposição da mão de obra cativa, a eliminação dessa reposição e a opção por uma emancipação gradual e sem traumas para a elite escravista. Olha aí que interessante. Essa emancipação dos nossos escravizados, ela tinha que ser, de acordo com o governo, uma emancipação sem traumas para quem? Para a elite escravista, o dono do escravo.
Não podia ser traumática para ele, não. Tá bom? É uma piada, né? Para a elite não podia ter trauma. E aí você vai ver com a legislação do que nós estamos falando. Por que foi sem traumas? Olha só. Em 1871, 1850, a gente teve o fim do tráfico. 1871, você sabe matemática, que você estuda todo dia matemática. A coisa que tu mais estuda na tua vida é matemática. Você sabe que passou 21 anos. 21 anos não é pouca coisa, não. São 21 dias, não. E depois de 21 anos, o nosso parlamento conseguiu aprovar a lei do ventre livre, que dizia o quê? Todos os filhos de escravas, nascidas a partir daquela data, seriam livres. O nenenzinho era livre, a partir daquela data. Só que ele ficava com a mãe, né? Porque ele não ia se embora caminhando, não. Eu tô livre. Não. Ele não ia ficar com a mãe? Muito bem. Era um escravozinho livre, né? Olha lá. A tutela do senhor era até os 8 anos de idade. Depois disso, ele podia escolher entre receber uma indenização. Aí você vai perguntar, a família, né, do escravo recebeu a indenização? Não, era o dono mesmo. Era o dono do escravo. Se ele, a partir dos 8 anos, ele podia escolher se ele queria receber uma indenização e libertar a criança, né, ou continuar com ele até os 21 anos. Até os 21 anos, né? Que bacana, né? A lei, nenhum trauma, né, para a elite escravista. A lei, a partir desse momento, essa lei também já reconhecia o direito do escravo de juntar dinheiro para comprar sua liberdade. Antes não reconhecia. Então, a partir do momento que ele promulgada essa lei, 1871, então ele podia trabalhar, esse escravo, juntar o dinheiro, pagar a sua carta de alforria, comprar sua liberdade, tá bom? Se você está acompanhando lá nos tempos do Imperador, aquela novela da Globo maravilhosa, que toda vez eu esqueço do horário e perco os capítulos, mas que você está lá grudado na TV, você está assistindo. Você já viu, né, isso aí, alguns desses escravizados, né, lá no Rio de Janeiro, tentando juntar o dinheirinho para comprar a sua carta de alforria, né? Vamos lá, ó. Olha aí, 1885, já passou aí mais quase 15 anos, né? Foi aprovada a lei dos sexagenários. Olha só que lei maravilhosa essa. Declarava livres todos os escravos de 60 anos. Então, aquele escravo que tinha 60 anos ou mais, tá livre, pode ir embora. Se ele chegasse aos 60 anos, né? Porque o trabalho escravo não era o trabalho, né? Esse trabalho da caneta aqui, ó, que você faz só escrever, não se desgasta, né? A mão é tão fininha assim que chega, você pega no papel, corta a mão, né? Não era assim não, o trabalho escravo era chicote, meu amigo. Era duro, no sol, né? Era o trabalho da lavoura. Chegou aos 60 anos, meu amigo, esse escravo já era quase um Highlander. Que você não sabe quem é o Highlander, porque você não é da minha época, né? Depois você vai procurar, então, para saber quem é. A lei previa uma indenização de 3... Olha aí, sem traumas. A lei previa uma indenização de 3 anos de trabalho não remunerado. Para o escravo de 60 anos, a partir daquele momento ali, que ele ia ser libertado, ele próprio tinha que pagar uma indenização para o dono dele, para ser libertado. A indenização era um trabalho de 3 anos, sem remuneração. Mais 3, o cara está com 60, ele ia ficar 63 anos. Se ele não morresse, meu amigo. E a multa para proteger os escravizados fugitivos. Se esses escravos protegessem os fugitivos, multa para eles. Então ele provavelmente ia ficar mais uns 2, 3 anos trabalhando. Ai, chega dói, né, no coração. Esse país, desculpa eu abrir esse link aqui para vocês. Esse país odiava a população escravizada. E até hoje odeia essa população negra, tá? Nosso país, ele não gosta. O nosso país, que eu digo assim, essa elite que comanda o nosso país e que comandava já há muito tempo, eles odiavam essa população.
Mesmo depois que eles aboliram a escravidão, eles fizeram questão de eliminar essa população. E você percebe isso claramente quando você observa o tipo de política que é levada a essa população, que é nada. Então, a gente pode dizer que existe um programa de governo para eliminar essas pessoas, tá bom? E começa já há muito tempo, tá bom? Muito antes aí de se debater o fim da escravidão, tá bom? Olha lá, essa lei que é ridícula, esquentou ainda mais essa campanha abolicionista no Brasil. Porque existiam aqueles que defendiam o abolicionismo, mas que não eram defensores do abolicionismo como os ingleses, não, como o José Bonifácio. Eram aqueles que defendiam mesmo, que eram pessoas negras, que eram ou ex-escravos, ou que eram, né, que já tinham nascido libertas, enfim, e que defendiam de fato essa abolição e a população negra desse país. E aí começou a esquentar o debate mesmo, porque esses abolicionistas fizeram uma pressão muito grande. Vou falar deles aqui, ó, o movimento abolicionista, né? Esse movimento, o abolicionismo, é um movimento social que lutava pelo fim da escravidão, tá bom? Essa mensagem anti-escravista deles estava presente, né? Era divulgada por meio de artigos, charges, passeatas, comícios, né? Lá no Império Brasileiro eles estavam presentes e faziam tudo isso. Tinha também, isso aqui eram os meios mais pacíficos, né, de se contestar a escravidão. E aí tinham aqueles outros que eram mais efetivos, né, às vezes beirava a questão da violência mesmo, né. Esses aí a gente vai já falar. Ainda tem essa questão aí, ó, os abolicionistas eles eram pessoas de várias origens, tá bom? Então não era só o negro, o ex-escravo, o pobre, tinham pessoas de várias origens sociais que defendiam o fim da escravidão, tá bom? Olha lá, determinante para esse movimento abolicionista que ganhou força, a Guerra do Paraguai. Olha só que interessante. Por quê? Os militares, uma grande parte dos militares foram aderindo ao abolicionismo, porque durante a Guerra do Paraguai, os escravos eram recrutados para lutar ao lado do exército. Então tinha aquela questão do companheiro de batalha. Então uma parte dos militares foram aderindo ao abolicionismo, tá bom? Olha lá, o fim da escravidão nos Estados Unidos em 1865, né, também vai acentuar esse debate no Brasil. Tá? E lá foi através de uma guerra sangrenta, né? Essa sim foi a pior do século XIX, né? Depois veio a Guerra do Paraguai, tá bom? Deu muitos argumentos aos abolicionistas, né? O fim da escravidão nos Estados Unidos, tá bom? A rede de solidariedade para promover a libertação de escravos. Aí é onde eu quero entrar. Essa questão da rede de solidariedade. Dois grupos são muito interessantes a gente comentar aqui. São esses, ó, os cometas e os caifazes, que articulavam, né, essa fuga desses escravos das fazendas, né? Os cometas eram como se fossem caixeiros viajantes, né? Pequenos comerciantes que estabeleciam os primeiros contatos com os escravizados nas fazendas. E aí oferecia a eles esse apoio para se rebelar, tá bom? Então era um importante elo entre os abolicionistas que tinham na cidade e aí os escravizados das fazendas, né? Esses cometas e os caifazes também, que promoviam essas fugas de escravizados das fazendas e que levavam eles para os quilombos, tá certo? Então esses grupos já eram aqueles mais de ação mesmo. Então, eles não ficavam só escrevendo artigo, publicando no jornal, não. Eles iam até lá e ofereciam as ferramentas para uma rebelião e ofereciam a chance deles fugirem, desses escravizados, tá bom? Então, não esqueça aí dos nomezinhos deles. Alguns abolicionistas que eu coloquei aí para vocês saberem quem são as pessoas que lutaram, né, pelo fim da escravidão. O André Rebouças, né, que nasceu na Bahia, depois ele se mudou para o Rio de Janeiro, né, para a corte, estudou na escola militar, formou-se engenheiro, né? E aí ele se revoltou contra a segregação racial que existia lá nos Estados Unidos, quando ele visitou os Estados Unidos em 1870, já sem escravidão, porque em 1865 que acabou a escravidão lá.
Então, só que existia segregação, essa segregação nos Estados Unidos também existe até hoje, tá bom? E aí ele vai aderir à Sociedade Brasileira contra a Escravidão, vai aderir a essa confederação abolicionista, o André Rebouças, um grande abolicionista dessa época. O José do Patrocínio, mais um aí, ó, nasceu em Campos de Goytacazes, né, no Rio de Janeiro. Era farmacêutico, mas optou pelo jornalismo, atuando em periódicos abolicionistas, como a Gazeta de Notícias e a Gazeta da Tarde, que eram jornais abolicionistas. Olha lá, para ele, a abolição deveria ser sem indenização, que era o correto, mas com educação e trabalho para todos. Tinha que ter uma contrapartida, você libertar o escravo, mas sem oferecer o mínimo para ele se sustentar, não era certo. E aí o José do Patrocínio fazia, né, essa defesa nos periódicos dele. O Luiz Gama, né, o Dr. Gama, que inclusive virou agora, né, série é do Netflix ou é da Amazon? Ou é da Globo? Não sei, é um desses serviços de streaming. O Luiz Gama, tá? Que nasceu em Salvador e mesmo sendo livre, olha aí, apesar de ser livre, seu pai vendeu ele como escravo em São Paulo, tá? Ele era escrivão, poeta, jornalista, advogado de escravos, né? Porque ele não tinha o diploma, por isso que eu coloquei entre aspas. Ele não tinha o diploma, mas ele tinha a provisão do governo, então ele podia, né, fazer essa defesa. Olha só, em 1881 ele criou a Caixa Emancipadora Luiz Gama para comprar alforrias. Então ele recebia, né, doações e com essas doações ele comprava alforrias de escravos. Tá certo? Muito interessante. Se você puder, vá pesquisar direitinho para você ver quem é o Luiz Gama, o Patrocínio, José do Patrocínio, o Rebouças, o André Rebouças. Olha aí a Chiquinha Gonzaga, para colocar também uma figura feminina, né? Abolicionista. Foi a primeira pianista de choro, que era o gênero de música popular instrumental que surgiu no Rio de Janeiro, né? O chorinho. Participou ativamente da campanha abolicionista, né? Que a tornou alvo de preconceitos na época, tá? Ela fez aquela marchinha, né, clássica do carnaval, aquele abre-alas, né? Todo carnaval tem que ter, é dela, tá bom? A sua obra inclui machiches, modinhas e o nascente samba urbano. A Chiquinha Gonzaga lutou muito, né? Aí a gente tem muitas outras figuras, tá, pessoal? Daí o Cruz e Souza, o poeta, o Gonçalves Dias, o Machado de Assis, tá, pessoal? Muitas outras figuras proeminentes que defendiam, né, a abolição. Não vou colocar todos aqui porque é muita, né, muita coisa para o nosso tempo, tá bom? Mas você vai pesquisar com certeza, porque você é um aluno dedicado, você é um aluno que se esforça para obter o conhecimento, tá bom? Olha lá, aí sim chegamos à abolição da escravidão, assinada em 1888 pela princesa Isabel, a filha do Dom Pedro II, a mais nova, né? A Lei Áurea decretou o fim da escravidão, né? Chamada Lei Áurea, decretou o fim da escravidão. Essa lei que a gente fica, né, muitas vezes exaltando, a princesa Isabel acabou com a escravidão, né? Salve, salve a princesa Isabel. Rapaz, essa lei, ela tirou, né, a escravidão dessa população, mas jogou, sabe aonde? Jogou, tipo, na sarjeta. Tipo, se vira agora, né? Aqui já existia, ó, pessoal, a gente tem que puxar até o ar para falar dessas coisas, porque é muito cruel mesmo. Essa lei, ela não atendia a um ponto essencial, que é a integração do negro à sociedade como cidadão pleno. Ela não atendia, ela não indenizou os donos dos escravos. E que foi por isso que essa elite nojenta, escravista, retrógrada, por isso que ela pegou o Pedrinho de Alcântara, Pedro II, família dele, ó, deu o chute no traseiro deles. Porra, agora vão-se embora daqui. Tá bom? Para você ver o nível dessa nossa elite escravista que tá aí até hoje. Eles não mudaram, não. Se você pegar o sobrenome deles de lá do Império, você vai pegar hoje, pode baixar a lista lá dos parlamentares que tem lá no Brasil, você vai ver uma porrada deles até hoje estão lá. É a mesma, é o bisneto, tataraneto, é umas carniças que até hoje estão lá,
tá bom? Os negros libertos foram abandonados à própria sorte. Bem aqui já existe um programa de imigração funcionando no Brasil. Sabe para quê? Para dar uma embranquecida no Brasil. O Brasil era preto demais, era negro demais. Então o governo ele começou a incentivar a imigração. Vem europeus de todos os países, vem para o Brasil, né? Então aqui já existia uma campanha muito grande para isso. Muitos já tinham vindo. Então a ideia era ir substituindo e abandonar esse negro à própria sorte, tá bom? Porque ele não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha, né, formação nenhuma, tá bom? Olha lá, essa ligação nossa com a África, a partir que tem origem lá no século XVI, através dessa exploração brutal, né, do ser humano, ela vai sofrer a ruptura em 1850, porque aquela ligação do tráfico acabou em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, tá bom? A partir daí existe o quê? Um gradativo afastamento com o continente africano. Então a gente vai começar a se afastar. E a elite passa a ter os seus olhos voltados para a Europa, é isso que eu estou falando, né? A partir daí ela começa a olhar para a Europa. Não, deixa esse África, o Brasil parece uma África, só tem negro. Então eles queriam se afastar ao máximo. Só que tinha uma coisa que eles não conseguiram fazer, que é eliminar essa cultura africana que está já enraizada na nossa cultura brasileira. Através lá, ó, da capoeira, da música, da alimentação, da língua, dos penteados do cabelo, né? Mesmo apesar das tentativas de branqueamento, né? Essa população está resistindo. Vou sugerir para você assistir um documentário, procura no YouTube, onde vocês conseguirem aí, A Última Abolição, que vocês vão gostar muito. É um documentário top mesmo, né? Que fala dessa condição do negro no Brasil, né? Desde aí da questão da abolição, tá bom? Olha lá, o padre Antônio Vieira. O Brasil tem o corpo na América, o corpo, mas a alma é na África. A alma é africana, tá bom? É isso, garotinhos e garotinhas. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.